Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de biologia. E o assunto dessa aula são os frutos, tá? A gente já sabe que fruto é uma exclusividade do grupo de plantas chamado angiospermas, né? Pteridófitas, briófitas, gimnospermas não têm fruto. As gimnospermas têm só a semente, mas fruto, protegendo a semente, eles não têm. Então, assim, o vestibular gosta de cobrar da gente quais são os tipos de fruto que existem, né? E quais são as principais partes que formam os frutos. Então, eu trouxe aqui para vocês um esquema de um fruto geral, tá? Que mostra como é que esse fruto está organizado, assim, em relação aos seus tecidos. A casquinha dos frutos a gente costuma chamar de epicarpo. A parte que geralmente nos frutos é carnosa é chamada mesocarpo. E o endocarpo, que está aqui representado em vermelhinho, é a parte do fruto que está em contato com a semente, tá? Então, dentro dos frutos, geralmente nós temos ali a semente, tá, pessoal? Aqui eu coloquei uma palavrinha para vocês, né? A questão da partenocarpia. Um fruto partenocárpico é um fruto que foi formado sem a fecundação de um óvulo. Ou seja, esse fruto não tem um embrião lá dentro, ele não tem uma semente. Só para lembrar vocês que nem todos os frutos têm semente. E já que a gente está aqui conversando sobre essa questão dos frutos, vamos tentar lembrar de onde é que eles vêm, tá? Por exemplo, vou desenhar aqui o gineceu de uma plantinha para vocês, tá? Gineceu é a parte feminina da flor. Tá? Então, aqui a gente tem o estigma, que é a região da parte feminina que recebe ali o grão de pólen, né? O estilete, por onde o tubo polínico vai descer. E aqui é o nosso ovário. O ovário que vai ter um papel crucial para a formação do fruto, porque é ele que se desenvolve e dá origem a essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Então, o que a gente tem de importante dentro do ovário? A gente tem alguns tegumentos, tá? E dentro desses tegumentos, que são tecidos de proteção, a gente tem uma estrutura que é o nosso gametófito feminino. Lá dentro desse gametófito feminino, a gente tem algumas células em especial, né? A gente tem as 3 células que ficam lá em cima, que são as antípodas, a gente tem os núcleos polares, a gente tem as células sinérgides e o nosso grande mestre, que é a nossa oosfera, que é o gameta feminino, que fica mais ou menos nessa região. Tudo isso a gente já assistiu em vídeos anteriores, né? Então, o conjunto dos tegumentos com esse gametófito feminino se chama óvulo. Por isso que essa estrutura que está indicada aqui com a setinha se chama ovário. E essa estrutura interna, né, o conjunto dos tegumentos com gametófito feminino, a gente chama de óvulo, tá? Então, o ovário porta ali os óvulos. Mas, enfim, o que importa pra gente? Importa aqui, pessoal, essa estrutura interna aqui vai dar origem à semente. Quando a oosfera for fecundada pelo gametinha que vai sair lá do grão de pólen, ele vai dar origem ao embriãozinho que tem dentro da semente. Tá? Então, esses tegumentos aqui que protegem o gametófito feminino vão dar origem à casquinha da semente, tá? O óvulo fecundado vai dar origem ao embrião que tem dentro da semente e o gametófito feminino vai dar origem, então, ao endosperma, né, que é o tecido de nutrição do neném. Ou seja, todo o óvulo vai acabar se desenvolvendo e dando origem à semente. Conforme o embrião for se desenvolvendo, ele vai liberando hormônios. Esses hormônios, eles vão agir aqui, ó, na parede do ovário. E vai fazer com que essa parede do ovário comece a acumular alguns nutrientes, como, por exemplo, a frutose. E a parede do ovário vai engrossando, 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 até dar origem a esses 3 tecidos que a gente conversou. O epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo. Ou seja, a parede do ovário, essa estrutura que está em verde aqui para vocês, tá? Isso daqui vai se desenvolver, engrossar, 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 até dar origem a essa estrutura aqui, epicarpo, né? Epicarpo aqui, mesocarpo e endocarpo. O conjunto dessas 3 estruturas é o pericarpo. Então, o fruto, né, surgiu graças ao desenvolvimento do ovário e a semente surgiu graças ao desenvolvimento do óvulo. O tegumento do óvulo deu origem à casquinha da semente
E a oosfera, que é o gameta feminino que está lá dentro, deu origem ao embriãozinho que está dentro da semente. Certo, gente? Então, por enquanto era isso. Então, no próximo vídeo a gente vai ver os tipos de frutos que existem. Um beijão e até!